Homoafetividade versus heterossexualidade, sob a luz do Espiritismo. Uma das grandes características do Espiritismo é o convite que ele nos faz ao raciocínio lógico, o convite ao estudo, fazendo-nos ver que, seja lá qual for a fonte, tudo quanto recebemos de informação deve ser pensado antes de ser aceito, certo? A razão pela qual, antemão ao aprofundamento no tema de estudo, deixamos aqui o convite ao raciocínio. Citação de Allan Kardec: sem a luz da razão, desfalece a fé. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Joana d'Ângeles, para quem não sabe, mentora de Divaldo Pereira Franco, um dos maiores médiuns da atualidade. Para legitimar-se a fé, se deve consorciar com a razão, que elucumbra e analisa, passando pelo crivo da argumentação lógica, tudo o em que se crê. Bom, nós não estamos aqui hoje, bem como em nenhuma outra oportunidade passada ou vindoura, para fazer apologia a nada, nem tampouco nos cabe dizer o que é certo ou o que é errado, visto que o Espiritismo respeita o livre-arbítrio de cada um. A intenção do nosso canal é sempre de instruir, de esclarecer temas diversos, tendo sempre como base a luz do Espiritismo, sempre com base na codificação de Allan Kardec e também obras de vulto, como dos autores Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, entre outros, cujo trabalho e obra se deu sempre, com base não só nas escrituras e nas palavras do mestre, mas também em suas atitudes, no exemplo que ele nos deixou. Posto esses esclarecimentos oportunos, que merece o tema pela proporção que vem ocupando na mídia, nós damos início aos esclarecimentos, ilustrando com exemplos para melhor entendimento. Bom, então, quando lemos no Evangelho, o que Deus juntou, o homem não separa, refere-se a Escritura a uniões feitas por amor. Nada tendo Deus a ver com uniões realizadas por motivos divergentes ao amor. Essa passagem também vai nos servir aqui para essa conversa acerca das uniões homoafetivas. Então, analisemos, portanto, que independe da condição corpórea das criaturas. Então, vamos exemplificar aqui, tá? Exemplo 1. Nós vamos imaginar que casa-se uma mulher qualquer, tá? Com o ator famoso de Hollywood, ícone de perfeição,
do ponto de vista material e terreno. Casou-se a mulher com o ator hollywoodiano Brad Pitt. Casa-se com ele, essa fictícia mulher do nosso exemplo, tendo em vista motivo, razão, a beleza física, o poder, a fama, o dinheiro, o vigor físico, enfim. Perguntamos: essa união aos olhos de Deus é correta? Posto a pergunta, vamos pensar aqui no segundo exemplo. Vamos imaginar que casa-se um homem qualquer com o famoso ator ícone de perfeição. Do ponto de vista material, obviamente terreno, novamente aqui vou usar o Brad Pitt. Casa-se com ele esse homem fictício, uma união entre dois homens, tendo em vista, ou seja, motivo, a beleza, o poder, a fama, a glória, o dinheiro, a saúde, o vigor do homem, que representa o Brad Pitt. Perguntamos novamente: essa união aos olhos de Deus é correta? Dando sequência, o que difere não é o sexo, o gênero, a condição corpórea dos envolvidos, mas a razão da união, a motivação da união. E em meio a tanto alarde, esses comentários assustadoramente são os que têm passado desapercebido, né? Em ambos os casos, as uniões não estão corretas, entre aspas aqui, tá? Corretas. Porque a causa do desastre futuro destas relações está no motivo, na intenção e não no gênero, no sexo dos envolvidos. As obras da codificação deixam claro que o espírito não tem sexo. Reencarnamos no invólucro carnal que melhor nos servir de instrumento naquele momento para as tarefas, para os aprendizados dos quais nós vamos necessitar, pelos quais nós vamos passar nessa ou naquela encarnação, podendo em outro momento ser mais satisfatório, servir melhor as experiências necessárias, um outro gênero, um outro sexo, um outro invólucro corporal, certo? No Livro dos Espíritos, em sua questão 200, que é o capítulo que trata do sexo dos espíritos, nós encontramos a seguinte pergunta: tem sexo os espíritos? Resposta: não, como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Em nossa existência, pergunta 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de uma mulher, de um homem, animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Resposta: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Posto isso, fica claro que o espírito não tem sexo. O que não significa que
ao ter um relacionamento com outra pessoa do mesmo sexo, o espírito esteja abrindo mão dos aprendizados inerentes à sua condição sexual dessa encarnação. O aprendizado se dá em todas as circunstâncias. E o que eu acho super importante ser muito bem frisado, a promiscuidade, né? As relações interesseiras, né? A multiplicidade de parceiros não são privilégios dos homossexuais, nem dos heterossexuais. Ela existe em ambos os casos e independe do que se segue em termos de opção sexual. Porque elas não estão ligadas à tendência sexual do espírito. A promiscuidade e a relação interesseira não tem ligação com a tendência sexual do espírito. Tem relação com a tendência moral. Um espírito de moral elevada, ainda que esteja passando por uma experiência na Terra feminina, e ainda que ele tenha preferência, a tendência sexual desse espírito seja masculina, e, portanto, que este espírito venha a escolher um relacionamento homoafetivo, ele não necessariamente vai ser promíscuo, porque se ele tem a moral elevada, independe da tendência sexual. O mau comportamento em relações íntimas, como em todas as outras matizes de relação, eles estão ligados à tendência moral. Nada tem a ver com o sexo, com a tendência, com a preferência e orientação sexual. Posto isso, nós vamos perguntar: seria justo, então, proibir, penalizar ou discriminar todos os casais heterossexuais, ou seja, casais homem e mulher, certo? Por alguns, veja que toda exceção, toda regra tem exceção e nem sempre a exceção corresponde à regra. Então, eu vou discriminar todos os casais formados por homem e mulher porque alguns são passíveis de repreensão? É justo? Seria justo, então, proibir, penalizar ou discriminar todos os casais héteros, ou seja, homem mais mulher, que por razões orgânicas de esterilidade não possam procriar e desejarem adotar uma criança? Diremos a eles que se não tem filhos é porque Deus não quis. Nós vamos dizer isso? Será que a gente vai falar para esse casal hétero? Não é sabido, irmãos, que não cai uma folha, uma única folha de uma árvore sem o conhecimento do Pai? Seria, então, lógico nós levarmos em consideração, sem raciocínio, sem estudo, uma escritura anterior até ao Novo Testamento, trazida, interpretada, traduzida milhões de vezes ao longo de anos, sofrendo interferência direta dos homens. Uma escritura que foi escrita para um povo específico,
para as necessidades desse povo, em uma época em que se tinha por objetivo preparar um povo cruelmente bárbaro para a revelação de Jesus, para a vinda de Jesus. Mesmo que esse mesmo texto, que pede o sangue dos inimigos, que diz que a mulher tem menos valor do que o homem, que diz o óbvio, gente, que diz que não é certo ao homem deitar-se com suas filhas ou com as filhas de suas filhas. Perceba que foi escrito por um povo que precisava, que necessitava ouvir o óbvio e fez parte de um processo, de um preparo. Não foi o ponto final, foi a vírgula. Interpretar, irmãos, não é ler. Salvo se a gente estiver falando de crianças de tenra idade, de até 5 anos, cuja capacidade cognitiva ainda não está madura. Então, elas apenas leem e aceitam. Razão pela qual, aliás, os programas de TV, livros e produtos direcionados, hoje têm classificação etária, porque elas absorvem sem critério, sem raciocínio, lê ao pé da letra, e aquilo é assustador, porque para elas é verdade. Nós somos adultos, o raciocínio para nós é necessário. Chico Xavier, em sua imensurável iluminação, já falava acerca das transformações que viriam no que diz respeito à sexualidade em 1971. Acerca desse tema que tanta polêmica, tanta divisão, tanto melindre causa, um dos argumentos mais usados por aqueles que condenam tal situação é o da procriação, alegando que, já que a união entre iguais não pode gerar filhos, não tem propósito e nem serventia. Ora, vamos lá. Então, seguindo essa linha de raciocínio, então nós deveríamos ordenar que se separem todos os casais organicamente estéreis, não é verdade? Ou ainda, aqueles que decidiram, escolheram não ter filhos, seja lá por qual for o motivo que não nos cabe saber, alegando, para tanto, que a união deles não tem propósito? Ou, indo mais longe nessa linha de raciocínio, vamos dizer que nessas uniões nós podemos afirmar que não existe amor? As provas, bem como os aprendizados, divergem entre si. Toda situação traz consigo um aprendizado. Ora, nós somos chamados à fecundidade física, ora, à fecundidade espiritual. Ora, nós cooperamos com a procriação. Ora, nos chama à esterilidade. Isso não nos torna melhores e nem piores, seja lá qual dessas for a posição em que nós nos encontramos hoje. Divaldo, acerca dessa questão, falou à TV Mundo Maior, dizendo o seguinte: legalizar é sempre uma forma de moralizar, já que a união moral é feita pelo sentimento do amor. Então vamos voltar. A união moral é feita pelo sentimento do amor.
Por que não legalizar uma coisa que existe, evitando que consequências danosas possam advir de um relacionamento que se pode tornar agressivo, suspeito pela sociedade, até mesmo para o meio social? Se legalmente estes casais de iguais têm amparo, ou seja, têm amparo legal para suas uniões, cabe à sociedade respeitá-los, ainda que por força de lei. Infelizmente, necessitamos ainda, já que por caridade, por amor, a gente não consegue fazer, então é necessário intervenção jurídica, entre aspas, né? É necessário que tenhamos leis terrenas para solucionar impasses terrenos, certo? A responsabilidade, irmãos, eu quero muito chamar a atenção, finalizando aqui esse estudo. A responsabilidade, ela é gigantesca para todos que se pronunciam sobre esse tema. Veja bem, para formar opinião, é necessário que tenhamos embasamento prático e teórico, razão pela qual, deliberadamente, Jesus, nosso Mestre amado, entregou-se à cruz e perdoou. Após ter dedicado essa vida na terra a nos ensinar a amar. Então, urge pensar, é hoje, é agora e não dá mais para esperar. É importantíssimo que se raciocine acerca desses temas. Urge pensar. É preciso que se tenha argumentos. Quando cessarem os argumentos, se o orgulho, a vaidade, a vontade de ter razão, de ser o dono da verdade, mesmo assim, não se renderem ao fim dos argumentos, é nesse ponto em que a razão cala e que fala e começa a violência. Para encerrar, eu deixo um trecho de um livro chamado Sexo e Destino. Este livro diz o seguinte, também foi psicografado pelo Chico. Colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas, e após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da sua consciência o apelo inolvidável do Mestre, do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu acho que essas palavras encerram tudo. Abaixo da transcrição do texto, do áudio, perdão, eu deixei aqui os significados de alguns termos, né? Datas importantes acerca dessa questão, né? Então, dizendo aqui para vocês sobre os termos, homo significa igual, hétero significa diferente, sexual, né? Obviamente, essa todo mundo sabe, se diz do que está ligado ao sexo. Afetivo se diz do que está ligado ao sentimento, ao amor, afeição, amizade, etc. O sufixo, gente, ismo,
refere-se a termos ligados, isso é sobre a nossa língua, tá? Português. Refere-se a termos ligados à religião, à doença, esporte, ideologia, etc. Então, essa razão pela qual não é mais adequado hoje o uso do termo homossexualismo, porque esse finalzinho que é o sufixo, né, ismo, indica doença, tá? Então, aí eu coloquei alguns dados que desde 1973 a homossexualidade não é mais classificada como transtorno pela Associação Americana de Psiquiatria. Em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou o mesmo procedimento ao deixar de considerar a homossexualidade uma doença. No Brasil, em 84, a Associação Brasileira de Psiquiatria posicionou-se contra a discriminação e considerou a homossexualidade algo que não prejudica a sociedade. Em 1985, a Associação Brasileira de Psiquiatria, seguida pelo Conselho Federal de Psicologia, deixou de considerar a homossexualidade um desvio sexual e, em 99, estabeleceu regras para a atuação dos psicólogos em relação às questões de orientação sexual, declarando então que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. E os psicólogos não colaborarão com eventos, né, serviços que proponham, que tenham em vista a cura da homossexualidade, tratamento, etc. Em maio de 90, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. A Classificação Internacional de Doenças, que a gente chama de CID, aquela que vem na receitinha, né? Quando a gente recebe uma receita médica, sendo que a data passou a ser considerada como o Dia Internacional contra a Homofobia. Por fim, em 91, a Anistia Internacional passou a considerar discriminação contra homossexuais uma violação dos direitos humanos. O reconhecimento legal e judicial dos direitos LGBT no Brasil tem avançado. Se, por um lado, a homossexualidade não é considerada crime, no Brasil não é considerado crime desde 1830. 1830. Nas últimas décadas, tem-se avançado na igualdade de direitos entre casais homossexuais, heterossexuais, além do combate à discriminação. Entre as reivindicações quanto aos direitos, pode-se citar o reconhecimento de uniões homossexuais, conquistas de direitos previdenciários, combate à discriminação, adoção e reconhecimento jurídico da mudança de sexo. As decisões judiciais têm sim avançado bastante no reconhecimento de direitos, enquanto a legislação tem encontrado, sim, resistência ainda para avançar. Então, essa é a colocação legal que eu deixei aqui para vocês. Também porque o estudo tem que ser de um modo generalizado. É necessário, já que vivemos na Terra, que tenhamos leis que amparem, né, esse ou aquela situação, tá? Então, nós temos ainda conhecimento de muitos países onde é aceitável a pena de morte, onde é aceitável, como que eu vou dizer, castigos físicos, né, para determinados tipos de crime.
aonde lugares e países aonde as mulheres não têm direito de falar, de escolher o companheiro, né, com que vai viver, não tem direito ao voto, enfim. Cada pessoa está inserida no local, na lição, na missão e na tarefa que é mais necessária. Nós estamos aqui com esse cenário que foi aqui dito, né? Outros estão em outras situações e assim as experiências divergem. E o planeta ainda é um planeta de diversidade, ainda é um planeta de dor, de expiação e de prova. Nós desrespeitarmos o livre-arbítrio do nosso irmão, nós pregarmos a violência, castigos e imposições físicas, nós pregarmos intolerância religiosa só traz atraso para nós enquanto irmãos, enquanto planeta, enquanto humanidade. Então, sempre que a nossa moral falhar e que a gente se achar no direito de atirar a primeira pedra, que a gente se achar muito puro, muito brando, muito pacífico e muito honrado, vamos usar as palavras de Jesus e calar dentro de nós mesmos para que a gente venha a ter uma atitude, uma resposta em relação ao mundo um pouco melhor, né? Ainda que eu seja esse santo imoral que nenhum de nós é, mas ainda que fosse possível ter essa santidade caminhando entre nós, ainda assim, vamos lembrar do que Jesus falou. Amai o próximo como a ti mesmo. Amai o próximo como eu vos amei. E aí estão todos os mandamentos e todos os profetas. Ele não falou de religião, ele só falou de amor. E por amor, ele desencarnou daquela forma para nos ensinar o que é amar. É se entregar, é perdoar, é tudo que ele fez. Se eu não tenho um crivo de razão para dizer se isso está certo ou não, eu só me resta pensar o seguinte: Jesus fez? Jesus não fez, ele foi contra, ele foi a favor, alguém viu ele atirando a pedra, né? Qual foi a atitude dele? Se ele fez, então vai em frente, digo sem medo, vai em frente que tá certo. Só que ele não fez nada divergente do amor. Esse é o nosso estudo de hoje, muito obrigada, boa noite.